Boa noite, gente. Nós estamos em mais uma live do nosso Diálogos de Café. E o tema que foi sugerido hoje, nessa semana, para esse sábado, por vocês, foi a discussão sobre o porquê de ainda não haver ocorrido a retomada das aulas das faculdades. Porque pode-se entender até porque não se retomou as aulas nas escolas, mas por que não nas faculdades? Então é uma discussão que nós estamos colocando e estamos esperando você que queira participar conosco na data de hoje, no dia de hoje, para nós discutirmos sobre esse tema, né? Um tema exatamente sobre por que certas atividades estão retomando integralmente e outras atividades não. Qual é o critério que tem sido adotado pelo governo do estado de Ceará, né? Por que, por exemplo, shopping centers podem e uma faculdade, uma sala de aula, academia não pode? Porque, por exemplo, podem os bares e a gente vê gente se amontoando e não pode a faculdade onde temos pessoas adultas, né, convivendo com critérios, onde a faculdade também se responsabiliza pela retomada das aulas e simplesmente ainda isso não aconteceu. Nós ainda estamos vivendo as aulas remotas. Agora no mês de agosto as aulas retomam nas faculdades, mas retomam de modo ainda remoto, né? E nós não conseguimos entender quais são os critérios adotados, por exemplo, pela Secretaria de Saúde do Estado de Ceará, né, a CESA, em relação a essa questão. Então, quem puder nos dar uma luz sobre o tema, né, eu gostaria que pudesse contribuir para o nosso debate do dia de hoje. Porque dados nós temos muito, né? Nós temos... eu estou aqui em frente, abrindo o site da Secretaria de Saúde, aí ela fala que está inaugurando o centro de testagem para a Covid-19 em Fortaleza. Ele diz: o governo do Ceará, por meio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, está ampliando a realização de testes de Covid-19, além de contar com o centro de testagem em Maracanaú, aberto na última quarta-feira, 14. A população terá acesso aos exames em uma unidade montada na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, né? E aí fala sobre o Hospital São José, que se destaca em pesquisas sobre Covid-19, que o governo planeja salas, né, de estabilização para municípios, testes e tal, mas nós não vemos nenhuma explicação dentro do site quais são os critérios, embora nós temos aí o site, né, da transparência do Estado do Ceará, né, que é o site cearatransparente.ce.gov.br, que qualquer um poderá ter acesso dentro dos limites, né? E nós não temos até agora uma explicação, porque quem já foi ali para a Banda do Cumbuco, né, atrás em alguma barraca de praia, vê o amontoado que está acontecendo nos bares, a mesma coisa. E em muitos lugares, não vou dizer que são nos bares, vejam bem, não vou dizer que são nas academias ou nos shopping centers. Eu não estou aqui para criticar nenhuma atividade, criticar nenhum empresário. Pelo contrário, o que eu estou trazendo aqui à baila é que em alguns lugares, o que eu tenho presenciado é que não se estão atendendo os critérios de profilaxia, né? Os critérios buscando evitar que se tenha a contaminação pelo Covid-19, tá certo? E aí, eu estou olhando aqui o IntegraSUS, a transparência da saúde do Ceará, né? E aí vem fala do que a transparência está acontecendo, mas eu não vejo em nenhum momento aqui das pesquisas que eu fiz em relação ao governo do estado do Ceará qualquer explicação sobre essa questão. E é preciso que a gente saiba, né? Porque quando o povo é informado, quando o cidadão é informado,
Isso evita que as fake news se propaguem, isso evita que as falsas notícias, né, elas aconteçam. Então é preciso... Boa tarde, Rafaela. É uma satisfação estar com você, né? Também com a Socorro Glauciane aí, que está aí, tá? E aí eu queria que alguém pudesse, aqui no decorrer da nossa live, que vai ser curtinha, explicar o porquê, né? Porque nós sabemos da necessidade, nós sabemos do decreto e tal, da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Em julho nós tivemos uma notícia, por exemplo, dada lá no Diário do Nordeste, que já passava no Ceará de 134 mil casos, né, que tinham sido registrados 6.842 óbitos. Sempre a imprensa noticiando muito mais as mortes do que o sucesso, né, se preocupando muito mais em mostrar o lado ruim da pandemia do que mostrar o lado bom. Porque é preciso que se mostre o lado bom também. É preciso que se mostre o esforço dos excelentes profissionais de saúde que nós temos no estado do Ceará. E é preciso que traga também as informações para que nós, enquanto cidadãos, possamos ser bem informados. Tá certo? Então não basta trazer números de óbitos na disseminação do medo, na velha política de que disseminar o medo se efetiva o controle da população. Nós temos que refletir e é necessário que nós reflitamos sobre isso. Nós temos que evitar esses discursos, né, de disseminação do medo. Porque desde tempos imemoriais, né, o medo ele foi utilizado como uma ferramenta de dominação por aqueles que estavam no poder. Entendeu? Então nós precisamos nos aperceber disso. É a chamada pedagogia do medo, né? A pedagogia do medo como ferramenta de dominação, né? Eu considero, então, esse tema que nós trazemos hoje, ele extremamente merecedor de uma reflexão, certo? De uma reflexão cuidadosa, sim. E aqui eu estou apenas... O nosso objetivo é sempre trazer o diálogo, a mediação do conhecimento, né? De dialegem, mediação do conhecimento, o diálogo e o processo, e para entendermos o processo dialético. Então, aqui está aberto a participação de quem quiser contribuir para o debate. O Diálogo de Café, já nós estaremos num café aí discutindo, porque a ideia é que nós conversemos como se estivéssemos conversando numa mesa, entre amigos, tá certo? Então é por isso que eu trago hoje a discussão sobre a pedagogia do medo. A pedagogia do medo como ferramenta de dominação. E aí que nós vamos entender várias coisas, né? A partir dessa nossa reflexão, da reflexão que eu trago hoje, tá bom? Então eu estou olhando para diversos lugares, porque vocês veem que eu estou transmitindo tanto pelo Instagram, como estou transmitindo também pelo Facebook, tá? E nós temos hoje que fazer uma reflexão cuidadosa para o aprofundamento de uma discussão positiva, né, acerca das mudanças conceituais, elas estendidas, que estão ocorrendo, né, em fatores diversos, em especial da inovação no campo tecnológico nas relações humanas, tá certo? Então o país hoje, né, nós temos infelizmente a revelação comportamental não se tem mostrado nossa aliada em campos diferenciados, né? E aí isso perpassa caminhos que afetam o relacionamento familiar num monstruoso desajuste. Eu li em algum lugar hoje que são não sei quantos mil casamentos adiados em decorrência dessa pandemia,
não sei se eram 92 mil, agora me foge a memória, ou eram 192 mil casamentos em todo o Brasil adiados, certo? Mas é preciso checar também os dados estatísticos, se eles advêm de uma fonte confiável, né? Então nós temos que, quando nós estamos discutindo essa questão, temos que trazer à baila a questão da ideologia, né? A ideologia como instrumento de dominação daqueles que estão no poder. E a ideologia nada mais é do que aqueles que estão no poder tentando fazer com que você pense que está pensando, mas na verdade você está pensando o que eles querem que você pense. Desde tempos imemoriais, né, o pensamento ideológico ele é utilizado como instrumento de dominação nas suas mais diversas vertentes. Então a ideologia é exatamente isso. É fazer com que você pense que está pensando, mas na verdade você está pensando o que eles querem que você pense. É estabelecer em você uma visão social de mundo que você acha que é sua, mas na verdade ela é manietada, ela é manipulada. E aí nesse momento que nós estamos vivendo ainda de isolamento em alguns setores, isso tem sido muito evidente, pelo menos eu tenho presenciado nas mais diversas matizes, né? A sociedade ela está patinando, né, na frieza de comportamento daqueles que se beneficiam, por exemplo, dos programas sociais mantidos, né, pelos diversos setores, né? E aí nós não temos um rígido controle em relação a isso, e acaba que as pessoas vão se estabelecendo dessa forma, né? Nós temos aí a fábrica de mentira das classes dominantes, a imprensa, que existe aquela imprensa que sempre difundiu fake news, e hoje diz que as fake news são disseminadas pelas mídias sociais, mas nós sabemos que sempre tivemos no mundo inteiro tabloides que tentavam manipular as pessoas com falsas notícias. E isso exatamente faz parte desse instrumento de dominação, né? Então, nós temos aí, se vocês colocarem depois, né, vocês vão ver a dominação pelo medo, né, como um instrumento de dominação. Então, em atos civilizadores, nós podemos identificar as formas de entrincheirar, né, nos meandros da experiência realizada, né, entre o choque das diversas culturas, a dominação, né, que vem desde tempos imemoriais, né? Por isso, para essas pessoas que detêm o poder, inserir o medo é essencial, porque é através dele que se invoca os novos deuses, entre aspas, que são apresentados tanto de uma forma psicológica quanto estética como salvadores. E nós não podemos esquecer que esse ano nós temos uma eleição municipal, né? E aí esses seres estranhos, alienígenas, por assim dizer, né, eles se apresentam, né, como a nova fonte de energia, né, como a nova fonte modificadora, como baluartes, como grandes chefes, como grandes caudilhos, né? Então, isso foi feito no passado através da religião, e nós temos presenciado, nesses tempos de pandemia, também a utilização dessa pedagogia do medo como instrumento de dominação. Então é preciso que nós tenhamos discernimento. E aqui, volto a dizer, eu não quero nem expor o pensamento A, nem o pensamento B, eu quero gerar o diálogo. E aí nós retornamos, né,
nós retornamos, nós temos aí órgãos internacionais, organismos e classes internacionais como a ONU, como a OEA, várias outras organizações com fim de pacificação, né? E nós vemos o medo nas mais diversas vertentes, tá? E aí, o questionamento que eu trago no dia de hoje, tá? É exatamente o porquê, a reflexão do porquê shop centers, bares, academias podem e as faculdades não podem. Se na faculdade eu tenho adultos, se as faculdades tomam as atitudes de profilaxia, por que se tem evitado, né, a reabertura das faculdades? Qual é o sentido que aí está posto? Porque as escolas, sobretudo, por serem formadas por menores de idade, que não têm um discernimento maior, mas temos adultos, né, tanto no setor público como no setor privado, que poderiam se encarregar da orientação. Porque vejam bem, se nós enfrentarmos essa pandemia no retorno de uma nova pandemia, nós vamos continuar em isolamento, nós vamos continuar em ensino remoto, nós vamos continuar em educação remota, ou nós vamos procurar educar a sociedade para adotar modelos profiláticos para evitar a disseminação de doenças como essas? Qual é o melhor? Trabalhar com a realidade de forma consciente e de forma organizada, ou nos fecharmos em nossas casas, no isolamento horizontal, medrosos, e nos deixarmos a reboque dos administradores públicos, né, numa vã interpretação do interesse da sociedade como um todo, do interesse coletivo. Então é essa discussão que eu trago para vocês, que nós vamos iniciar esse debate, para que nós possamos refletir, tá certo? E aí, embora nós não tenhamos um grau de certeza, mas nós temos estudos vários, de que os meios de comunicação, eles influenciam a opinião pública, tá? O fato é que existe uma influência mútua entre o discurso, tá, que é repassado para a população, e o comportamento que esses discursos geram na população. O que nós sabemos também é que várias pessoas, em decorrência desse isolamento, não retornaram como empresários. Várias pessoas sofreram com esse isolamento, sobretudo aqueles que fomentam a maior quantidade de emprego nesse país, que é o pequeno empresário, que é o pequeno empreendedor. Muitos deles não conseguiram retornar, quebraram. E a responsabilidade dos governantes é muito grande em relação a isso, porque foram eles que, buscando cumprir a política, a implementação de política pública, tomaram essa atitude. Então, o que eu estou trazendo aqui não é a justificativa, tem tantos mil mortos, mas tem quantos mil recuperados? Né? Por que não se mostra o esforço dos profissionais da saúde na busca incessante, como verdadeiros heróis? Por que os caudilhos, os velhos políticos na velha política, é que querem se mostrar como verdadeiros salvadores da pátria? Existe uma pátria a ser salva? Essa discussão que eu trago para vocês, certo? Nós temos que ver que desde muito pequeninos nós aprendemos a temer o medo e confiar nas celestiais criaturas, e muitos passam a serem nossos monstros, concepções imaginárias que nos assombraram em situações, né, desde a nossa mais tenra idade, e que foram utilizados como instrumentos de dominação. Até nas músicas que nós ouvimos na nossa infância, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta, né?
nós vemos a música de ninar sendo utilizada como instrumento de dominação, como disseminação do medo. E quer queiramos, quer não, nós vamos crescendo, né, com este tipo de comportamento que é incentivado dentro dos seios familiares e que, na verdade, é uma reprodução da própria sociedade como um todo. Né? Nós temos aí o Bauman, né, um grande pensador, que diz que o medo é o nome que nós damos às nossas incertezas, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Então o medo está ligado que à desinformação. O medo está ligado que à incerteza. O medo está ligado à ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Nós vivemos numa era, diz o Bauman, né, onde o medo é sentimento conhecido de toda criatura viva. Ora, existe aquele medo que é importante nós termos, porque o medo, em certas circunstâncias, nos evita tomar atitudes que poderiam vir a nos prejudicar, mas não é esse medo que nós estamos tratando no dia de hoje. O medo que nós estamos tratando é aquele medo utilizado como instrumento de dominação. Tá? Então, nós temos, por exemplo, medo de comida envenenada, temos medo de perder o emprego, de utilizar transporte público, de pessoas desconhecidas que nós encontramos na rua, de pessoas conhecidas também, de inundações, de terremotos, de furacões, de deslizamentos de terra, da seca. Né? Temos medos do terrorismo, de uma guerra nuclear, de uma guerra mundial, de uma guerra biológica, de crimes violentos, de agressões sexuais, de água ou ar poluído, de entrar na própria casa e sair dela, de parar no semáforo e sermos assaltados. Temos medo do processo de envelhecimento, temos medo da morte, de ficarmos doentes, de sermos ameaçados, furtados ou roubados. Né? Temos medo das crises econômico-financeiras de um modo geral. Né? Aí aqui tem uma pessoa que está dizendo, e a pistolinha de medir a temperatura corporal sendo utilizada para acostumar a população a ter uma pistola apontada na testa. É interessante esse pensamento que foi apresentado aí por você. Né? Então, vejam que também tem um sentido, né? Um sentido de doutrinação. Eu não aceito, se quiser medir minha temperatura, pode medir no pulso e não apontando a pistola na minha testa. Interessante essa reflexão que você trouxe, viu, Moraes? Né? É interessante. E é interessante também da doutrinação que trouxe essa pandemia, que é fazer com que as pessoas obedeçam às ordens emanadas. É como um teste. Né? Mas nós temos aqui a mídia, sobretudo a mídia brasileira, ela foi a grande causadora da proliferação do medo na sociedade como um todo. Porque o medo ele deixou de relacionar-se às histórias das nossas casas, de contos e mitos, né? Da história da Branca de Neve, da história da Cinderela, a história do Lobo Mau, né? Da imaginação durante as nossas reuniões familiares, e aí passou a ser um aglomerado de imagens e informações que a televisão ela transmite todos os dias dentro do nosso lar e para todas as nossas famílias. A sociedade deixou de imaginar os contos para viver na realidade concreta das situações transmitidas através dos telejornais e de programas de entretenimento. Filho e pistola na testa, doutrina, sem dúvida nenhuma. Então nós temos que tomar cuidado em relação a isso, né? Porque aí nós, com essa pedagogia do medo, nós passamos a construir inimigos e fantasmas e passamos a nos deixar levar por todo tipo de informação. E qual é a postura que deve ser nos dada? A postura é a postura de senso crítico, de analisar, de procurar as bases de sustentação de cada afirmação.
se aquilo tem base ou aquilo não tem base. Tem muita gente nesse momento aceitando o que está acontecendo, da forma que está acontecendo, né? E aí nós passamos a construir esses inimigos e fantasmas, e nos deixando levar por todo tipo de informação, sem submetermos ao nosso senso crítico. Afinal, nós somos inteligentes, e inteligente vem da raiz interlegere, de ver nas entrelinhas. É preciso que nós busquemos ver nas entrelinhas. O senso crítico é esse. E não aceitar de boca aberta, de braços abertos, tudo que acontece, na forma que acontece, na hora que acontece. Nós não questionamos se as coisas são reais, se são verdadeiros, se os fatos que se nos apresentam são verdadeiros, são reais, né? Nós vivemos numa sociedade violenta, é inegável que a pandemia está matando as pessoas, né? Nós temos os índices estatísticos sendo utilizados para isso, mas existe também, por outro lado, manipulação, dominação, manietação. E aí, o sentimento de segurança, ele não deriva tanto da carência de proteção, mas da falta de clareza dos fatos. E é por isso que eu trago esta reflexão hoje. Não é a questão da proteção, mas é a falta de clareza dos fatos. Nós temos aglomerações nos shopping centers, nós temos aglomerações nas academias, nós temos aglomerações nos bares. Por que que academia de pensamento, academia científica, as faculdades, elas não podem reabrir? Porque elas terão que ser as últimas a reabrir. Se lá as pessoas são mais conscientes, em tese, se o próprio empresário, o próprio setor público vai se preocupar com a profilaxia, com as medidas profiláticas, de modo a não contribuir para a disseminação do vírus, do Covid-19 e de qualquer outro vírus que venha a nos abater, certo? Então, é preciso que a gente tenha conhecimento do real fato, do porquê isso não acontece. Porque pode um e não pode outro. Qual é a razão? Essa é a reflexão que eu trago para vocês, para que nós entendamos os fatos de forma clara, para que nós não sejamos pegos pela nossa incerteza e ignorância, porque essa ignorância ela pode até passar e pairar sobre as pessoas comuns que não têm um maior discernimento, e mesmo essas pessoas são inteligentes, porque a inteligência não é trazida pelo banco escolar, e a gente pode jogar aí o grande Patativa do Assaré, uma figura altamente inteligente, uma inteligência ímpar, singular, que nós tivemos no estado de Ceará. O seu aprendizado não veio dos bancos escolares, o seu aprendizado veio dos bancos do mundo. Então, ser inteligente é ver nas entrelinhas, é buscar o que tem por trás dos fatos que se nos apresentam, é buscar uma clareza meridiana sobre esses fatos, é trazer à luz a razão, no próprio sentido da maiêutica socrática, de dar à luz a razão, né? E a consequência mais importante disso é que uma sociedade que não é dominada pelo medo, pelo simples medo, mas que procura se posicionar criticamente diante das informações e diante dos posicionamentos, sejam eles dos governantes, sejam eles trazidos pelas mídias, tá? Esse cidadão, ele será um cidadão mais livre, um cidadão pensante. Então, gente, é preciso que nós, nesse momento, busquemos a razão dos fatos. E aí eu vou buscar
eu lanço esse desafio aqui a vocês, que alguém me traga uma explicação, mas uma explicação científica, né, do porquê da faculdade estar fechada e dos bares e das academias e dos ônibus onde circulam amontoados diversas pessoas estarem funcionando. Qual a razão por trás disso? Por que não se libera o centro pensante? Por que não se libera a academia científica? Por que não se retornam as aulas presenciais? Fica a live hoje aqui com vocês. Ela sempre é de 30 minutos. E no próximo sábado, às 18 horas, nós retornamos com mais um tema trazido por vocês, que poderá ser até esse tema sendo revisitado, sendo retomado com vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Me despeço aqui do Instagram, me despeço aqui do Facebook, de todos os que estiveram até